Primeiro vídeo de 2026 oficialmente. Os outros que saíram deram resquícios do ano passado. E assim, eu só preciso que janeiro acabe, gente. 2026 chegou assim, avassalador. E é isso. Hoje é sábado. Tô indo levar pelo na rua. E, enfim, muita coisa pra fazer. Ela tá comendo a coleira. E é isso, né? Bora. Coleira nova. Tenho trazido ela de manhã. Não, mentira, tenho trazido ela à tarde, mas de manhã é sempre o melhor horário. Então, começando a habituá-la de novo aqui de manhã. Hello? Eita, não sei quem leva quem pra passear. Entender a entrega dela também. Toma seu café aí. Café, já acabou? Acabou meu café no copo que eu não posso tomar café. Quem disse que você não pode? Você tá gravando? Tô olhando pra Pra cá. mim. Antes de explicar motivos pelo qual eu acho que janeiro precisa acabar, eu não posso deixar de trazer aqui um grande feito do nosso cinema, que foi ontem Wagner Moura trazendo o prêmio de melhor ator no Globo de Ouro e Agente Secreto como melhor filme na língua estrangeira. Ano passado nós estávamos vivendo esse mesmo frenesi com Ainda Estou Aqui, e é muito legal ver que segue acontecendo, né? O cinema brasileiro segue sendo destaque fora do país. Isso é muito importante pra gente, né, que tá aí na luta, que tá aí na correria para fazer cinema, para fazer nossos vídeos, para contar nossas histórias. E isso só deixa mais evidente como as nossas histórias são importantes, né? A gente durante muito tempo se sente meio que inferior no quesito o cinema e tal. Mas eu acho que não, eu acho que a gente tem muita coisa para contar, principalmente quem faz produções independentes. E a gente só torce para que esse grande momento se vire também para quem faz produções independentes, para quem trabalha de forma guerrilha. Tudo bem, cinema pra gente sempre foi esse lugar de guerrear e de fazer as coisas de forma aos trancos e barrancos, bem dizendo, mas que os estímulos e os incentivos sejam cada vez mais reais, né? Sejam cada vez mais palpáveis, que a gente consiga montar equipes e poder pagar todo mundo de forma legal, e os profissionais de todas as vertentes que atuam dentro do cinema para produzir algo que a gente vê ali na tela. Os atores são super importantes, diretores, mas tem muita coisa que acontece por trás e que precisam ser tão valorizadas quanto. Então eu que estou aqui hoje editando um trabalho, com várias ideias e com muitos medos e inseguranças, ver que a gente também pode estar nesses lugares, a gente que eu digo enquanto cinema nacional.
é um gás a mais, assim. É legal ver o nosso Brasil sendo reconhecido e sendo falado culturalmente, pela nossa cultura, pela nossa capacidade de contar histórias tão boas quanto os americanos, as indústrias de Hollywood, etc. E atores incríveis como Wagner Moura, Fernanda Torres e outros, né, que já estiveram nesse campo do... Enfim, entender que a gente também é capaz, que a nossa história, que o nosso país é tão maneiro quanto, sabe? Então, eu queria deixar registrado aqui nesse vídeo. Ontem eu assisti até a premiação do Wagner, até a hora que ele ganhou. E enfim, a gente fica com o coração aquecido. E também por ele ser um cara nordestino, com todos os estigmas que existem, né, dentro do nosso país, de preconceitos com certas localidades. É muito legal ver que o Brasil e o Nordeste estão em evidência e que continua estando. Porque é sobre isso. Nosso país é tem inúmeras riquezas, muitas culturas, e todas elas têm... querendo dar o papo dela também. E é isso, eu queria deixar registrado aqui. E bora que bora, eu tô aqui montando um material, que eu tô montando ele há muito tempo. E é sobre, gente. Vamos pra cima, que é nosso, mais um. Quando eu comecei a gravar esse vídeo, acho que a primeira frase que eu falo é: janeiro precisa acabar. E depois, e já tem um tempo que eu gravei aquele início de vídeo, hoje a gente já tá meio que no final de janeiro. Eu acho que aquele vídeo, eu comecei a gravar ele na primeira semana. Eu percebi que, na real, não que eu queria realmente, não que eu desejasse isso, mas eu entendo como um pedido de descanso de tantas coisas que aconteceram naquela primeira semana, sabe? Então, para mim, foi muito mais num campo de eu preciso de descansar de tantas notícias, de tantas coisas acontecendo num curto espaço de tempo, assim. Virou o ano e tudo resolveu acontecer. Dito isso, no início do ano, muitas mudanças aconteceram, assim. Eu acho que a gente às vezes pede mudanças e às vezes a gente não entende que algumas mudanças que vão acontecer são mudanças que talvez a gente não acha que vai rolar, mas talvez aquelas mudanças sejam extremamente necessárias para que as novas coisas aconteçam, que os novos ciclos possam realmente fazerem parte dessa nova construção de quebra de ciclos e início de novos, sabe? E como tudo isso aconteceu justo nessa primeira semana do ano, essa sensação de que está tudo muito caótico a ponto de não ter resolução. Mas aí, mesmo com tudo isso rolando, a sensação de vida acontecendo, de que são coisas naturais, chegaram também, tipo, no primeiro dia do ano, minha sobrinha nasceu. E foram mistos de emoções, assim, porque eu dormi dia 31 com a minha irmã me mandando mensagem, tipo, a minha bolsa estourou, estou no hospital, todo aquele caos. E do dia 31 pro dia 1º, assim, na primeira ligação que eu tive foi a minha irmã com a minha sobrinha no colo. Então, tipo assim, realmente tudo aconteceu no início de janeiro, desde coisas muito boas e de coisas de necessidade de recalcular rota e de tudo. Absolutamente tudo aconteceu nesse início de janeiro, sabe? Mas aí existe esse contraponto, né? Nem tudo é tão ruim e nem tudo é super bom. É porque as notícias boas chegam no meio do caos também.
e parece que é meio que para um teste para você aprender a separar, que a vida adulta é exatamente isso, essa dualidade, né? De coisas muito boas acontecendo no meio de situações totalmente decisivas. E não dá para você se desligar desses lugares. E hoje, assim, fechando esse vídeo, depois que eu sentei e analisei tudo isso, talvez o lance nem seja que janeiro precise acabar, mas é entender que inícios também são mudanças, são decisões que precisam ser tomadas, são ciclos que se encerram para que novos possam acontecer. E que o começo ele também é ajuste, ele é passo para trás para que outros possam ser dados para frente, mais para frente, sabe? Então hoje eu entendo dessa maneira que o desespero do janeiro precisa acabar. Ele talvez tenha um outro conteúdo. Agora que eu percebi que eu gravei o vídeo todo olhando pra lá. Ai, Jesus. Sendo muito sincero, eu já entendi que esse ano não vai ser um ano comum. Mas eu também já entendi que vai ser um ano de mais olhar para mim, para o meu interior, para as coisas que realmente interessam na minha vida, na vida da minha família hoje, na minha casa, na minha construção enquanto profissional. E talvez essa bagunça toda que foi esse início de ano foi para chacoalhar e entender que, caramba, será que eu quero estar passando por essas mesmas coisas no início do ano que vem? E não quero. Porque óbvio que eu entendo que mudanças elas precisam acontecer, mas a gente às vezes é colocado nesse cenário de caos para a gente se olhar com mais respeito também e entender que muitas coisas acontecem com a nossa permissão. Por mais que seja interessante você se perceber e conseguir olhar de fora, não é confortável estar sempre vivendo situações de recalcular e de se reposicionar e etc. Enfim, eu acho que eu precisava voltar para dar o contexto do porquê que eu falei aquilo e eu acho que ficou minimamente entendido. E, enfim, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Esse está sendo realmente o primeiro vídeo de janeiro. E foi gravado em janeiro. Os dois que saíram já eram vídeos que estavam gravados desde o ano passado. E é isso. Tentar trazer um vídeo por semana. Tentar, mas pelo menos esse mês tiveram 3 vídeos. 3 com esse, eu acho. E é isso. Valeu. Até.